Olá, é Daniela Abigail falando aqui e vamos tratar de um tema ainda muito polêmico nos dias atuais. Hashtags como Bolsonaro genocida e Bolsonaro não quis comprar vacina são informações que circulam por aí como se fossem verdade. Mas uma rápida olhada na cronologia das coisas para a gente perceber que não foi bem assim. Vamos começar aqui pela OMS. No dia 31 de dezembro, a Organização Mundial da Saúde ela foi alertada sobre alguma coisa que estava acontecendo na China. Até então não sabia certo o que era. No dia 17 foi o primeiro caso confirmado no mundo, lá na China, e aqui no Brasil aconteceu o primeiro caso já no finalzinho de fevereiro. Em 5 de janeiro veio o primeiro aviso da OMS, até então eram 44 casos de uma pneumonia de causa desconhecida, e em 28 de janeiro ela admite a possibilidade de pandemia. 6 de fevereiro, antecipadamente, o nosso governo decreta estado de emergência aqui no Brasil. E, claro, a mídia noticiou e uma das reportagens, essa aqui da UOL, diz que mesmo sem nenhum caso de coronavírus confirmado no Brasil, o governo federal estabeleceu estado de emergência. Até essa data da reportagem eram quase 500 mortos na China, mais de 20 mil casos confirmados e pelo menos 24 países tinham confirmado casos em seus territórios. Essa emergência antecipada foi para facilitar a compra de material para o pessoal da saúde, como luvas, máscaras. Mas enquanto tudo isso acontecia, a OMS já havia alertado sobre o risco de pandemia, o decreto emergencial já tinha sido emitido e olha como o mundo e o Brasil estavam se preparando para o carnaval. Em janeiro tivemos a palavra do nosso Dr. Drauzio Varella, que de certa forma acabou acalmando a população quando ele falou a respeito do vírus. Vamos ouvi-lo. Primeiro porque esse vírus não tem esse potencial. De cada 100 pessoas que pegam o vírus, 80, 90 pessoas têm um resfriadinho de nada. São palavras do Dr. Drauzio Varella. E foi quando a imprensa começou a se questionar. O coronavírus deve ser cancelado? Deve cancelar o carnaval? Foi o questionamento. E, segundo especialistas, claro, não precisa ser especialista para falar de aglomerações, que elas têm uma tendência maior de espalhar, seja qual doença for. O jornal se questionava, será que o coronavírus não será a mesma coisa? Não será a hora das autoridades cancelarem não só o carnaval, mas todas as grandes aglomerações? Mas, segundo os infectologistas ouvidos pela BBC, nada justificava o cancelamento da folia. Até o momento da reportagem, 490 pessoas tinham falecido na China com essa enfermidade e na China já tinham sido adotadas medidas de evitar grandes eventos como futebol, por exemplo. Ele ainda ressalta, que a doença era uma doença desconhecida, o povo não tem imunidade e não havia vacina para ela. E no caso do carnaval, se espalha mais doenças, não seria o caso do corona, mas aí disseram que era fake news, que carnaval seria a porta de entrada para o coronavírus. Bom, os aeroportos abertos, milhões de foliões nas ruas, recebendo milhares de visitantes, e não, carnaval não é porta de entrada para o vírus. Mas, afinal de contas, Drauzio Varella tinha dito que era só um resfriadinho, então a imprensa continuou aí, incentivando a ida aos carnavais, aos foliões. E a gente tem, não só no Brasil, mas no mundo, esse carnaval que é na Alemanha, foi um encontro do coronavírus com o carnaval vírus. E não foi isso que aconteceu? Enquanto o Brasil já estava em estado de emergência, a OMS já tinha emitido um alerta de uma possível pandemia e o mundo estava como? Se aglomerando e brincando com o vírus. E depois o genocida foi Bolsonaro. Inclusive, aproveitaram a ocasião para fazer aí uma crítica ao nosso presidente. Aqui no Recife, por exemplo, na reportagem da época diz que batemos o recorde de foliões visitantes. Em 5 de março estava São Paulo comemorando 2 bilhões da receita. E os artistas? Vamos para a folia, chamando o povo. Eu peguei aqui da Sabrina Sato para exemplificar seus vídeos da época, sempre com essa temática de carnaval, os ensaios, os desfiles. Mas dias depois, olha só o que começou a ser falado, hashtag fica em casa. E depois, o genocida foi Bolsonaro. Eu tenho certeza, tenho muita fé que tudo vai dar certo, tá? Fiquem em casa, se cuidem muito. Um beijo no coração de vocês, tá tudo bem aqui. Depois de ter aglomerado, depois de ter ido para carnaval, de ter feito desfile, depois de ter chamado o povo para folia, dos artistas ter feito festa, aí agora chegou a hora de dizer fique em casa e chamar de genocida Bolsonaro. Então vamos agora para mais algumas datas.
importantes. 11 de março, a Organização Mundial declarou oficialmente a pandemia do coronavírus e no dia 17 tivemos a nossa primeira morte aqui no Brasil, infelizmente. E em março o tom da conversa mudou. Como eles viram que o caso era realmente muito sério, agora as coisas mudaram. Vamos ouvir de novo o mesmo doutor a respeito da mesma doença. Quem minimiza essa situação, não, não é nada, isso vai passar logo, é irresponsável. Quem minimiza é um irresponsável. Quem minimizou foi ele mesmo quando disse que o vírus não tinha potência e que não ia trazer nada demais à população. A maioria pegaria um resfriadinho. Mas quem foi que a imprensa detonou, condenou e crucificou? Bolsonaro. As capas começaram a colocar as mortes nas costas de Bolsonaro e a associar a ele essa palavra. Quando ele falou a respeito da gripezinha, ele falou dele mesmo, que se ele pegasse, os sintomas nele seria de uma gripe. Não falou a respeito da doença, minimizando os efeitos da doença, ao contrário do Dr. Drauzio Varela. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Então, Bolsonaro tinha decretado estado de emergência, a ONU já tinha colocado aí o aviso de pandemia, mas o mundo se preparou para carnaval, foi para a folia, foi para as ruas, aglomerou e depois o genocida foi Bolsonaro. Então, aí é que entra as vacinas. No dia 13 de julho, a Rússia anunciou que estava terminando os testes e em agosto ela fez a sua primeira aplicação, porém tem uma ressalva. A OMS não aprovou a vacina Sputnik V, que foi a da Rússia, porque ela não teria cumprido os testes da fase 3. Então, ela afirmava que a Sputnik não foi aprovada pelo órgão internacional. No início de setembro, o Brasil já estava em teste com a Coronavac. Em novembro, estávamos fazendo testes, como informa aqui, já na terceira fase dos testes com a Coronavac, porém alguém morreu. Mas antes é bom lembrar que a Anvisa, para liberar a vacina do coronavírus, precisava de 60 dias para fazer a aprovação da vacina. Quando essa pessoa morreu, o voluntário, então os testes foram suspensos e eles retomaram logo depois. Olha só, preste atenção nessa parte aí que eu deixei destacada. Finalmente, diz aí, esse momento tão esperado chegou um dia depois da aprovação, que foi no dia 17 de janeiro, os aviões da Força Aérea Brasileira foram abastecidos e já estavam viajando para os estados para distribuir as vacinas. Então, essa narrativa afirmando que Bolsonaro não comprou vacina, foi negligente, não teve agilidade, isso não é verdade. Antes mesmo da ONU estabelecer pandemia no mundo, 6 de fevereiro, o nosso Brasil já estava em estado de emergência e medidas para trazer brasileiros da China e comprar material para o pessoal da saúde já haviam sido tomadas. Então, eu tenho aqui depois entrou a Pfizer, né, na história, eu trouxe até uma palavra aqui da presidente da Pfizer no Brasil, dizendo que desde o início estava em parceria com a Anvisa, apresentando todos os documentos para que fosse aprovado o mais rápido possível, e ela aqui elogia a celeridade e o profissionalismo da equipe em relação à aprovação da vacina, disse Marta Dias, que é presidente da Pfizer aqui no Brasil, elogiando a Anvisa. Então, 17 de janeiro começamos a vacina com a Oxford e a Coronavac, que elas foram autorizadas na modalidade de emergência, né? Então, temos aqui uma rápida cronologia para a gente entender melhor. 17 de novembro, primeiro caso na China. 31 de dezembro, a OMS é notificada. 5 de janeiro foi o primeiro aviso que a OMS deu ao mundo. Dia 28, ela falou do risco da pandemia. Dia 6 de fevereiro, o Brasil decreta estado de emergência. 21 de fevereiro foi o início do carnaval e também do primeiro caso aqui no Brasil. 21 a 25 foi o carnaval aqui no Brasil. Dia 11 de março foi decretada oficialmente a pandemia. Dia 17 de março, a primeira morte no Brasil. 11 de agosto, primeira vacina é aplicada, mas a OMS não aprova. No começo de setembro, teste com a Coronavac. Novembro de 2020, fase 3 dos testes, morre um voluntário, os testes são suspensos e 17 de janeiro é aprovada 2 vacinas, a Coronavac e a Oxford. Dia 18 de janeiro, os aviões da Força Aérea Brasileira já levaram carregamento de vacina para todos os estados. E aí teve o início da vacinação.
Então, dizer que Bolsonaro foi negligente, faltou celeridade ao processo, é uma grande falácia quando nós observamos o andamento das coisas. Até março estava todo mundo vivendo como queria, aglomerando. E quando o mundo caiu a ficha, que a OMS realmente declarou a pandemia, e passou março, abril, maio, em julho teve os primeiros testes, agosto o primeiro teste que não foi aprovado, as primeiras vacinas só foram aprovadas em dezembro, então o Brasil não se atrasou em nada, foi tudo dentro do prazo que a lei exige, que a Anvisa exige, que a própria ciência precisa para testar o efeito das coisas. Então é uma grande falácia tudo isso.